Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Menorá. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta, para a rádio e TV Menorá. E, obviamente, nós aqui agradecemos a Deus, em primeiro lugar, por essa bênção que é essa TV, essa rádio. E, obviamente, a Rádio do Reino também, que tem nos abençoado nas madrugadas e nos finais de semana também, que tem abençoado a todos nós com a programação vasta, né, dessa TV, dessa rádio, que tem tido sempre, né, uma programação diferente. Ou seja, você tem a programação da TV Menorá aberta, tem a programação da TV Menorá ao vivo, você tem a programação da Rádio Menorá, a programação da Rádio do Reino, sem falar da programação da TV por assinatura que você, ouvinte, espectador, você que é assinante, você não é, você pode se tornar um, você clica no assine aqui e você pode estar assinando e fazendo a sua programação através dos canais da TV por assinatura, criando ali então a sua própria grade de horários, buscando ali os vídeos em conformidade com a necessidade em que você está sentindo, aquilo que você precisa ouvir, os vídeos de acordo com aquilo que você está sentindo do Senhor. E eu vejo assim que Deus tem operado, né, em muitas vidas nesses anos em que a TV por assinatura, tanto como todas as TVs, né, e as rádios, mas em especial agora a TV por assinatura tem oportunizado muitos irmãos e irmãs que têm tido assim necessidades 24 horas, seja 3, 4, 5 horas da manhã, que têm sido despertados pelo Senhor, têm tido a oportunidade de acessar, colocar ali seu usuário e senha e acessar. E ali poder buscar, né, independente de ter o material, de ter o CD, de ter o DVD, na TV por assinatura você não precisa procurar um CD A, B ou C. Ali você já coloca o assunto que você quer na barra de procura e Deus já vai trazer os assuntos ali, né? Os temas, né? Os títulos, de acordo com aquela palavra que você digitou. Então é muito prático, né? É muito rápido, né? Você não precisa procurar, né, na madrugada aquele DVD. Ele já está ali, porque esses conteúdos dos DVDs, dos CDs, eles já estão todos, né, neste acervo ali, naquele concentrado de material que é a TV por assinatura, né? O que você tem em CD e DVD também está na TV por assinatura. Então realmente é um excelente investimento. Você está colocando aí R$1,33 por dia para ter esta arma poderosa, né, que é em Deus, esta bênção que é a TV por assinatura, nesse investimento de R$ 39,90 por mês. Invista no reino, você possa estar aí fazendo parte da expansão, ou seja, invista em você mesmo. Amém? E aproveitando o nosso bate-papo edificante hoje, estamos aqui diretamente de São Paulo, capital. Estamos aqui hoje diretamente do Grão Mercury Ibirapuera. Estamos aqui hoje no agito de São Paulo, mas ao mesmo tempo aqui no nosso bate-papo edificante, no Quinta ao Vivo, nesse lugar abençoado que o Senhor arranjou para nós aqui, com a visita da nossa irmã de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que vem a São Paulo, por arranjo do Senhor, que ela vai estar nos contando, a nossa irmã Aline Nasti, que recentemente esteve aí, participando também do Janela, mas que hoje vem participar aqui do Quinta ao Vivo, em função aí de estar visitando a cidade de São Paulo. E antes de estar passando então esse boa tarde para a nossa irmã Aline, gostaria de estar convidando a irmã já para estar abrindo uma palavra que está em 2 Coríntios capítulo 13, para estarmos fazendo então essa oração, leitura. E eu glorifico ao Senhor já, né, pela essa visita da irmã aí à cidade, ter comunicado aí, né, nosso irmão e apóstolo, também presbítero Sérgio Roberto Alves, que tem aí estado à frente, né, desta expansão, com toda a vontade, amor e dedicação, que nos comunicou aí da visita da irmã. Entramos em contato com a irmã e podemos estar aí hoje, né, desfrutando nessa rede de hotéis Mercury, que também tem nos acolhido, né, de uma forma que com certeza é o Senhor, né, mas que também tem facilitado de certa forma, né, através desse trabalhar de Deus, para que nós possamos realizar os cultos também, né, que realmente se tem acontecido no Mercury Pamplona, que é próximo também, né, ou seja, dessa mesma rede Mercury, né.
Então esta palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Senão em favor da própria verdade. Oh, glória! Que verdade, que bênção! Então já deixo aqui para nossa amada irmã, né, que está compartilhando e dando uma boa tarde para os nossos ouvintes, telespectadores, os viewers, como disse nosso irmão Marcelo do De Bem, para estar hoje compartilhando aqui conosco no Quinta ao Vivo, 6º ano, nosso bate-papo edificante. Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos os irmãos, todos os membros do Corpo de Cristo, todos os ouvintes da Rádio e TV Menorá. Né? É uma alegria hoje estar aqui, podendo compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Até foi uma surpresa muito grande esse convite em hoje estarmos aqui compartilhando, porque eu vim para São Paulo com o propósito de acompanhar o meu marido, né, no seu trabalho. E realmente eu estava me sentindo um pouco sem fazer nada, né? Sem fazer nada para o Senhor. Então eu estou aqui desde domingo e até então não havia participado de nenhum grupo familiar. Então hoje surgiu essa oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos, em nome de Cristo Jesus. E isso me alegrou muito, porque aí eu percebi que a minha vinda efetivamente teve um propósito e foi um propósito do Senhor. Né? E até gostaria já de estar compartilhando uma palavra com os irmãos, que ela está ali em Provérbios, no capítulo 19. É um versículo com os irmãos, Provérbios 19, versículo 21. Amém? Que diz o seguinte, né? Que o Senhor nos diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Amém? Então, quando eu recebi esse convite, eu senti realmente que eu posso ter muitos planos, né? Mas que aquele propósito do Senhor é que vai permanecer. E seja aonde eu estiver, aonde eu for, eu não vou ter como me esconder do Senhor. Ali o Senhor vai me achar, ali o Senhor vai convidar a gente a servir a Ele, de uma maneira ou outra, né, irmãos? Então isso é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Amém? E ainda uma outra palavra, também rapidamente eu gostaria de compartilhar, antes de passar para o irmão, que está em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. Capítulo 15, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então eu senti realmente isso, né, hoje à tarde, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então não foi vã a minha vinda até São Paulo. Amém. Amém, irmão. Amém. Glória a Deus, né? E nós sabemos assim que, como o irmão falou, né, em relação ao propósito, né, aconteça o que acontecer, as coisas do Senhor vão prevalecer, né? Amém. Nada pode, né, contra a verdade, né? O homem contra a verdade. E nós vemos assim que a verdade, né, de Deus prevalecerá, né? Nada podemos contra a verdade, nós inicialmente abrimos assim, senão em favor da própria verdade. Então, obviamente que quando Deus nos dá, né, uma direção, Deus nos propõe algo, né, é muito melhor, né, nós estarmos em favor, né, em favor da própria verdade. Né? E a verdade é da sua própria verdade, não da minha verdade, né? É da verdade verdadeira, né? E é importante nós falarmos disso porque muitas vezes, né, irmã, nós vemos que o homem, ele quer impor a sua verdade em meio a uma verdade que já existe, que é verdadeira, né? Então, nós sabemos que, assim como você e eu, nós temos
vontades, nós temos desejos, nós temos dificuldades, nós temos dentro dessa caminhada, né, que você vive e eu vivo, nós temos aí essa luta, né, que é do velho querendo se levantar, né, querendo ressuscitar, né, muitas vezes, mas nós sabemos que existe uma verdade verdadeira, que Deus nos dá as ferramentas, né, que Deus nos conduz, né, a um caminho. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós já temos assim uma caminhada, né, um caminho a seguir. E que nesse caminho não tem como eu estar atalhando, né, mas se vê, né, que muitas vezes Satanás, né, através das emoções, através da carne, né, desse velho homem, ele tenta, né, nos enganar, nos ludibriar, para estar querendo nos passar a perna, né, nos querendo nos dizer que não, de repente, se você fizer assim, se você fizer assado, né, talvez seja mais fácil. Então, talvez assim você está seguindo a hierarquia, mas veja bem, você está seguindo o apóstolo, mas daqui a pouco você está passando por cima do presbítero local. Estou dando um exemplo. Sim. Ou talvez você está indo ao presbítero, mas está passando por cima do líder de tribo ou de exército. Eu quero dizer que essa natureza velha, ela é corrupta, né? E ela nos induz, né, ao erro e a nos corrompermos, ou seja, nos induz a sermos amaldiçoados, né? E na realidade, quando Deus nos fala, né, da verdade, né, Ele nos leva à verdade verdadeira, né? E Deus nos quer nos trazer assim de que nós devemos prestar muita atenção, né, em relação à própria questão da autoridade, né? Porque nós sabemos que o autor é Cristo, né, Deus. E Ele criou todas as coisas e nos deu uma direção, uma cadeia de autoridade, né? E muitas vezes neste caminho nós somos tentados, né, literalmente assim, a sair fora, né, desse caminho. E é muito sutil, porque você e eu, nós acabamos sendo embasados muitas vezes. Não, mas eu tô na ordem, né? Mas se você e eu prestarmos atenção, se nós estivermos rebelados com alguém dessa cadeia de autoridade, nós já estamos fora. É verdade. Né? Se nós estivermos assim, né, dentro desta cadeia de autoridade instituída por Deus, né, ou pela autoridade maior, né, que é o próprio Senhor, porque não há autoridade que não seja instituída por Deus, então é o Senhor, eu já estou burlando, né, ou seja, eu já estou obedecendo às trevas. E como é sutil isso, né, irmã? Eu deixo sempre para tu compartilhar isso, né? Porque eu vejo assim que a gente acaba entrando no engano e quando a gente vê, a gente tá enredado, no emaranhado, e muitas vezes a gente acaba até levando outros irmãos assim neste caminho, né, querendo se justificar, né? Querendo se embasar, né, teoricamente, e acaba convidando outras pessoas, outros irmãos para poder ter um apoio. E aí entra naquela história da maioria, né? Porque daí a maioria, mas a maioria é o mundo, né? E o mundo é trevas, né? Então deixa assim para a irmã compartilhar, porque hoje assim Deus te deu uma palavra lá e Deus deu uma palavra aqui, e elas bateram assim de propósito, de verdade, né? E nada podemos contra a verdade. Amém? Amém. Bom, como o Senhor sabe todas as coisas, né? Ele direciona também esse momento aqui, e o que o Senhor está trazendo agora, que está vindo à minha mente, assim, e eu creio que é para nós estarmos compartilhando, né? Amém? É que realmente nenhuma autoridade que tem, né? Qualquer autoridade, ela foi instituída por Deus. E a gente tem que respeitar essa cadeia de autoridades que foi instituída por Deus. E na medida em que eu contendo com, seja um presbítero, seja um líder de tribo ou líder de grupo familiar, ou com a própria liderança maior da igreja, que é o apóstolo, eu estou contendendo com o próprio Criador, com o próprio Deus.
né? E eu vou estar em total desobediência se eu estiver assim agindo, né? E o Senhor agora, nesse momento, Ele trouxe uma palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é uma palavra que está aqui no livro de Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, do versículo 4 ao 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberdade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Então, todos nós, membros do corpo de Cristo, todos nós, cada um de nós tem uma função. E cada um de nós deve ser ativo. E é isso que vem sendo pregado, né, nos últimos meses, vem sido trazido pelo falar apostólico, pelo fluir do Espírito, que todos nós devemos ser membros ativos do corpo de Cristo. E que todos nós devemos nos alimentar da mesa do Senhor. E também, além de nos alimentarmos da mesa do Senhor, agradecer por essa mesa que nos tem sido dada, que é tão farta. Né? Nós recebemos ministrações, o fluir do Espírito diariamente nós temos. Nós temos por meio da TV Menorá, nós temos também acessando o Pão de Judá, né? Todos os cultos, seminários, semi-escolas. Assim como na TV Menorá temos todo o pão lá acessível por assuntos separados que nos facilitam o nosso aprendizado, o nosso buscar e o nosso conhecer ao Senhor Jesus. Então, essa mesa que nos tem sido dada, ela é maravilhosa. Né? E eu glorifico o nome do Senhor por isso, porque em muitos momentos eu já me vi aflita, já me vi angustiada em grandes tribulações, e a gente sabe que as tribulações elas vêm para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. E nesses momentos em que eu tive a oportunidade de acessar a TV Menorá, eu tive a oportunidade de acessar o Pão de Judá, né, e ser edificada, ser exortada e edificada. E eu fico às vezes pensando, né, Senhor Jesus, quão grandioso Tu é por nos permitir, nos dar acesso à Tua palavra, livre acesso. Quão maravilhoso é tudo isso, porque se eu não tivesse isso, onde eu ia estar? O que eu ia estar fazendo? Como eu ia estar me sentindo? Né? Então, tamanho é o amor de Deus para conosco. E também isso vem sido falado muito no fluir apostólico, no fluir do Espírito Santo, no fluir de Deus, né? Que a gente tem que pedir para Deus nos ensinar a ter o amor de Cristo, a ter o amor de Cristo pelas almas. Né? Então, isso tem sido falado muito, e eu tenho pedido para que Deus permita eu sentir esse amor de Cristo, e reconhecer esse amor de Cristo, e também poder doar-se, que é por meio do doar-se, e não só esperar em receber, que a gente efetivamente começa a sentir o amor de Cristo dentro da gente, dentro de nós. Né? Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. E lembrando também, né, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós vemos assim, né, que as armas, né, como nós falávamos antes, né, essas armas, elas não são carnais, né? Nossas armas
E a nossa luta não é contra irmão, né? Contra a irmã, né? Não é contra o próximo, né? Bem pelo contrário. O Senhor mandou nós amar o próximo, né? O Senhor mandou, é uma ordenança de Deus. Você e eu, nós podemos cumprir ou não, né? O meu irmão falou, nós temos assim essa direção do Senhor de amar, né? E a obediência é uma expressão de amor, né? Porque quando o Senhor nos dá uma direção, se nós amamos, né, nós estamos em submissão, né? Quando nós amamos, nós obedecemos, nós somos submissos, né? E muito nós falamos em amor, que nós amamos, mas nós não obedecemos, nós não somos submissos, né? E eu vejo que nós recebemos muito a palavra de Romanos 12, né? 1 e 2, né? Por quê? Né? A irmã trouxe lá Romanos 12, eu me lembrei, eu li, né? Ali o 1 e o 2 também, por quê? Porque nós precisamos renovar a mente, eu preciso, né? Porque a minha natureza, ela não acredita ainda nisso, né? A minha natureza não vive assim, a minha natureza humana, ela não entende isso, ela não raciocina assim. Por isso que eu tenho que renovar minha mente, né? Então eu preciso viver pelo novo homem, eu preciso transformá-la, né? Por essa alimentação, pela consagração, né? Pela busca de dia e de noite, né? Essa oração, orar sem cessar, incessante, essa busca da palavra, viver esse novo momento, né? Estar em contato direto com a palavra, como a irmã falou, de buscar grupos familiares, que nem nós compartilhamos, nós temos grupos todas as noites, né? Graças a Deus, de segunda a segunda, porque domingo tem culto. E à tarde ainda tem em São Paulo segunda, quinta e sexta em Barueri. Agora terça, quarta e quinta não tem. Mas aí tem o Quinta ao Vivo. Oh, glória, né? A gravação do Quinta ao Vivo aqui para todo o planeta, né? Sem cortes, né? Para que nós possamos assim não perder o fio da meada, né? Ou seja, o espírito, né, fluindo aqui, para que nós possamos, né, realmente ser expostos, né, para todo o planeta, né? Para que Deus possa nos quebrar, né, e nos limpar, porque nós estamos dispostos, né, a estarmos, né, nessa grande festa que nos aguarda. Nós temos que entender isso e renovar a mente de que nós não temos que nos manter numa pinta, né, de espiritual. Nós temos que realmente sermos, né, vivermos, né, esse novo homem. E o que eu deixo assim, irmã, essa questão assim para irmã compartilhar dessa necessidade, essa sede, né, e fome, né, de justiça. E como é que tu tens assim vivido, né, de anos para cá, em relação à consagração? Amém. Bom, quando eu entrei para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando eu conheci Jesus e conheci a verdade, eu me lembro que eu ouvia muito um louvor e eu cantava muito esse louvor em casa também. Um louvor curto, que diz o seguinte: ensina-me a te amar, né? Que o Espírito quer te buscar. Quero ser como tu, quero viver para ti. E eu entoava muito esse louvor porque era o que eu mais clamava, e que eu mais pedia e que eu mais queria. Porque sem o amor de Cristo nada a gente é, nada a gente pode, né? Tudo é possível para Deus, mas não para nós. Então, a partir daquele momento, então, que eu entrei para a igreja e comecei a conhecer o Senhor Jesus e comecei a clamar e pedir isso, muitas coisas aconteceram na minha vida. Muitas circunstâncias se levantaram, né, que permitiram com que eu viesse a buscar mais e mais o Senhor, mais e mais me alimentar da palavra, a ter sede da verdade e a conhecer Jesus, para transformar a minha vida. No primeiro momento, quando a gente chega à igreja, muita gente quer que
a nossa vida, a grande preocupação maior está em nós, né? Em transformar a nossa vida. Mas na medida em que a gente vai conhecendo o Senhor Jesus, a gente vai se desprendendo um pouco mais de nós mesmos para buscar e alcançar aquilo que o Senhor quer e servir a Ele. Alcançar a mais pessoas, buscar as almas, buscar os perdidos que o Senhor tanto quer, né? Mas num primeiro momento, a gente quer muito se alimentar para si próprio do Senhor. E na medida em que buscamos, o Senhor vai nos trazendo essa realidade, né? Essa realidade do ide, do pregar o Evangelho a todas as nações. E isso é maravilhoso, porque, novamente, é a partir do doar-se que a gente recebe mais do Senhor e recebe mais do seu amor. Então, eu me lembro que quando eu comecei a fazer parte do Corpo de Cristo, então, eu tinha uma programação de alimentação, né? Eu tinha uma programação de alimentação diária, eu participava das semi-escolas, participava dos grupos familiares. E isso foi muito forte no começo. Claro que circunstâncias, como eu falei, momentos, tribulações surgem nas nossas vidas. E muitas vezes a gente percebe que a gente está fora do propósito do Senhor e está agindo de forma independente e sendo desobediente, né? Então isso também aconteceu comigo. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor e por misericórdia dEle, por livramento dEle, Ele nos permite que a gente venha a se arrepender e se humilhar diante da presença dEle para retomar essa comunhão com Ele. E eu agradeço a Ele por isso, né? Por todos esses acontecimentos que tiveram na vida da igreja também, nos últimos momentos, que foram grandiosos e foram maravilhosos, que nos permitiram acordar de situações em que a gente estava vivendo, né? Eu percebo novamente quão misericordioso o Senhor foi comigo e com muitos irmãos, né? Que permitiu que a gente ficasse sustentados junto à videira verdadeira, que é Ele, a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, e isso a gente não entende, é por mistério, é porque Deus nos escolheu, e é porque Deus quer assim, e porque Ele tem um propósito conosco, né? E eu agradeço muito a Ele por isso, porque eu me sinto feliz em ser amada pelo Senhor, por ter essa oportunidade de receber dEle o alimento, o sustento, por eu também reconhecer que eu dependo dEle ao longo do meu dia, seja no que for, no abrir dos olhos pelo dia, pela manhã, né? A gente depende do Senhor. Então, com tudo isso que ocorreu agora, realmente nos últimos tempos na vida da igreja, isso me fortaleceu, né? Me fortaleceu a eu ver o quão dependente eu estava de situações, pessoas, né? Circunstâncias naturais, e que eu deveria realmente me apegar e confiar somente no Senhor. E o Senhor agora trouxe à minha mente uma palavra que eu gostaria de compartilhar, né? Que está em Jeremias 17. Que a partir dessa palavra também o Senhor me tocou muito a entregar todas as manhãs e todos os dias as primícias para o Senhor, né? Entregar de forma verdadeira, deixando que o Senhor flua naquele momento, sem interrupções. Amém, irmãos? Então, vamos lá abrir em Jeremias 17, do versículo 5 ao versículo 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Glória a Deus. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Então, bendito é o homem que confia no Senhor, né?
E ele vai ser, como diz aqui na palavra, uma árvore plantada junto às águas, que não se ressente das circunstâncias que vêm, que permanece firme e inabalável, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aqui, né, nós vemos que nós começamos, né, hoje, em relação à verdade, né, verdadeira, as coisas do Senhor que prevalecem, né, e vão sempre prevalecer, né. O Senhor começou o seu plano lá em Gênesis e vai concluir, né, onde serão coisas aí no meio do caminho e Deus foi dando oportunidades e ajustando e levantando outros, né? Mas sempre longânima, né? E sempre dando oportunidade, né, de arrependimento, né? Sempre vejo assim que esperando e aguardando, né? E tentando e vendo. E vejo que muitas vezes, né, não foi possível. Então se fez necessário, né, que se levantasse, né, outros, né, assim como foi com Saul, né, quando Deus ali fez a vontade do povo, né, Deus então ungiu e foi feita a vontade, né, foi feita a vontade do próprio povo, mas Deus ungiu e foi feita a vontade do próprio Senhor, então, né, mas em função, né, da desobediência de Saul, ali então o próprio Deus também teve que levantar Davi, né? E assim se viu em várias situações, né? Durante toda essa maravilha aí que é nossa escritura, o manual do fabricante. E eu vejo assim que agora, né, nós temos um grande momento, uma grande oportunidade de refletirmos sobre a nossa vida, né? Sobre cada um de nós e a nossa condição, né? Se estamos, né, vivendo como servos, né, ou como senhores, né, porque Deus espera que sejamos, né, e que estejamos vivendo, né, como servos, né, mas sabemos que a nossa mente que mente nos leva a sermos senhores, né, e aqui nós vemos, né, que bem, né, trouxe o Senhor através da irmã esta questão, né, de que o desesperadamente corrupto, né, absurdamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor. E aqui interessante, ele esquadrinha o coração, eu provo os pensamentos, né? Jeremias 17:10, provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Ou seja, aqui tem um lado bom, né? Tudo é bom, né, vindo de Deus. Mas vamos dizer assim, aqui já pode vir a bênção ou a maldição. Né? Mas vamos dizer que vai vir a correção, no fim tudo é bênção. Mas vamos dizer assim que vindo lá na frente um arrependimento vai ser bom. Mas antes, né, se você vê assim, ó, e se o proceder for ruim, for negativo, você vai receber algo ruim. Então, como nós vemos, né, que nós temos que vigiar. Por isso que o Senhor diz, né, para cada um de nós, né, no Novo Testamento muito, né, e lá em 1 Pedro, né, nós que temos que, e Tiago também, que nós temos que vigiar e ser sóbrio e vigilante, né. Ser de sóbrios e vigilantes, né. Que o leão anda em redor, né, e rugindo, né, querendo pegar cada um de nós como se fosse uma presa. E aí, se nós trouxermos hoje para o nosso assunto, né, para o nosso bate-papo, que o Senhor hoje nos trouxe também a questão, né, daquele detalhezinho que muitas vezes a gente foge, né, se justifica no meio daquela cadeia de autoridade, né, e a gente vê assim, como é que tá, né, assim, no entendimento, assim, irmã, na tua busca diária, né, essa relação, assim, da submissão à autoridade, né, e casamento,
em relação a esposa, né, e marido. Amém. Na realidade, o Senhor trouxe muita revelação para mim do que seja a submissão em relação às autoridades instituídas por Ele na igreja, em relação às autoridades instituídas no secular também, no trabalho, né? E no casamento. No trabalho, muitas vezes antes de eu conhecer o Senhor Jesus, era muito difícil eu respeitar plenamente as autoridades no meu trabalho, né? Porque eu sempre arrazoava, eu sempre achava que algo não estava certo, ou a forma como havia sido estabelecido, a metodologia que eu deveria trabalhar não estava correta. E ficava arrazoando, né? Ficava julgando no meu íntimo. E aí, então, o Senhor começou a revelar, não é assim, não está certo assim, né? Se essa autoridade foi instituída sobre a tua vida, é para te respeitá-la. E é para te orar por ela e honrá-la, né? E aí, então, eu comecei a enxergar a mão de Deus me dizendo o seguinte, né? Que tu não faz algo para o teu chefe ou para ti mesmo. Tu tem que fazer algo para mim. E quando tu faz algo para mim, tu faz algo com respeito, sendo submissa à minha autoridade, sendo obediente à minha autoridade e ao meu dirigir sobre a tua vida e aceitando as circunstâncias que estão sendo postas na tua vida. Então, a partir disso, ficou muito mais leve eu aceitar os desígnios do que acontece no meu trabalho. Assim também no meu casamento. Logo quando eu casei, muitas tribulações se levantaram e se levantam até o dia de hoje, né? Muitas circunstâncias que vão quebrando a nossa natureza e a nossa alma, né? Em que a gente tem que se negar, né? E tem que aceitar aquelas circunstâncias que a autoridade traz. Mas eu tenho recebido isso do Senhor como uma exortação e uma edificação. E a partir do momento em que eu comecei a aceitar isso, aquelas tribulações e circunstâncias começaram a gerar crescimento espiritual, tanto para mim, quanto eu acredito para o meu esposo, nas circunstâncias em que eu percebo dentro do lar, dentro do nosso lar, né? E até alguns meses atrás, aconteceu uma circunstância em que eu cometi um pecado, e que esse pecado, assim, doeu muito na minha carne, porque eu pensei, mas Senhor Jesus, eu já estou na tua igreja há 5 anos, né? E eu cometi um pecado, como se diz, tão primário. Eu cometi um pecado diante de algo que tu já me iluminou, né? E eu estou tão envergonhada diante de ti, Senhor, por isso que eu cometi, por isso que eu fiz. E aí o Senhor me trouxe uma palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está ali em 1 João. Em 1 João. Em 1 João, no versículo 9, né, que o Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu creio assim que dessa circunstância que se levantou, em que eu pequei, o Senhor me mostrou a minha condição, de que ainda há muitos ajustes, há muito na minha mente a ser renovado ainda, a ser transformado pelo Senhor Jesus, né, que eu nem percebia. Né? E aí, quando eu meditei nesse versículo, eu senti assim o perdão de Deus, mas também senti e entendi que Ele vai me purificar de toda injustiça. E isso vem por meio da colheita, né? Isso vem por meio das circunstâncias, das tribulações, da colheita. Então, claro que gera aflições, né? É como se derramasse sangue. Eu sinto assim e senti muito isso. Só que é isso que nos torna mais dependentes de Deus. É nesses momentos em que, nas fraquezas, é quando a gente tem esses espinhos na carne, é que a gente sente quão dependentes a gente é de Deus.
quão pequeno nós somos e quanto nós precisamos de Deus. Então, Deus trouxe uma circunstância, trouxe uma tribulação, eu pequei, né? Me arrependi diante do Senhor, porque eu já tinha sido iluminado naquela área, e ele disse que vai me purificar de toda injustiça. Então, eu glorifico o nome do Senhor por isso, por Ele poder estar sempre nos limpando, estar sempre nos exortando e estar sempre nos edificando, né? Tudo com o objetivo e com o fim de produzir frutos do Espírito, né? Frutos para Ele, para nos tornar servos fiéis, servos verdadeiros que aceitam o seu modelo estabelecido para as nossas vidas. Amém, irmão? Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Nosso tempo vai, né? Amém. Nosso bate-papo passa rápido. Realmente já se passaram aí mais de 40 minutos. Acho que nem percebi. Parece que foi menos, mas já se passaram todo esse tempo aí. Realmente o papo tá bom. E eu queria assim deixar assim, uma palavra, né, que tá na Epístola de Judas, no versículo 3. E está escrito: Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Alucinados, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos, sem razão, até nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim
e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Na ganância, e se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas de frutos, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque ao 7º, depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santa miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores. No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os no fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Irmãos, versículo 12, né? Pastores que a si mesmos se apacentam, né? Nuvens sem água, impelidas pelo vento. Senhor Jesus. Então tá aí. Vamos observar. Vamos observarmos, né? A pregação. Vamos observar o amor. Vamos observar, irmãos, a quem você tem seguido, né? A homens ou a Cristo, né? Por isso a palavra nos traz hoje, né? Para que nós venhamos hoje observar as autoridades instituídas por Deus, para que nós venhamos a receber a bênção e não a maldição. E que nós venhamos a batalhar diligentemente pela fé. A fé que nos foi entregue.
Estamos aqui nesse bate-papo edificante hoje, compartilhando aqui conosco nossa amada irmã Aline Nasti, de Novo Hamburgo, aqui diretamente de São Paulo, capital. Deixo aqui então nessas considerações finais. Amém, irmãos. Também gostaria ainda por fim de compartilhar uma palavra que está lá em Hebreus 11, que o Senhor me trouxe até hoje para mim meditar, né? Vamos abrir lá em Hebreus 11. Primeiro versículo, do 1 ao 3, eu gostaria de ler com os irmãos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ainda o versículo 6 de Hebreus 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém, irmãos. Amém. Amém, meus amados. Ficamos por aqui, então. Agradecemos sempre nossos ouvintes, anunciantes, telespectadores e, claro, aquele que ora, que intercede, nossos amados irmãos aí, que Deus sabe quem são, siga você aí perseverando. E claro que também, né, ao ministério, a todos envolvidos nos bastidores aí, que também Deus sabe quem são, sempre aí batalhando diligentemente aí pela fé, sigam perseverantes aí, que o Senhor tenha abençoado com certeza ricamente, né, que o Senhor é galardoador. Glórias a Deus, que o Senhor fique aí, né, sempre, né, abundante nas suas vidas, irmãos e irmãs. Graça e paz a todos. Quinta ao Vivo.